Ok, bom dia a todos os participantes aqui. Meu nome é Marcelo Straviz, eu sou do Instituto DOAR, vou estar com vocês boa parte do tempo nessa conversa. Queria, antes de passar a bola para a Daiane do Fomenta, também pedir que possam, por favor, se inscrever no chat aí do YouTube, onde vocês devem estar acessando, cidades, qual que é a organização, mas principalmente que cidade vocês vêm. Sempre é um prazer enorme poder ver gente do Brasil inteiro. Eu, nesse momento, estou em Barcelona, então não só Brasil, mas também no planeta inteiro, talvez se vier gente de outros lugares. E eu vou então estar com vocês, mas queria antes passar a bola para a Daiane fazer alguns comentários e nos iniciar essa conversa nossa aqui. Vamos lá, Daiane. Oi, Straviz. Bom dia, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Vai ficar gravado. É verdade. Sou Daiane, sou da Fomenta. Estive aí liderando a certificação no último ano e agora também conduzindo essa parceria com o Instituto DOAR. Então, se vocês estão aqui, é porque, de alguma maneira, já tem a certificação da Fomenta, tem esse interesse na parceria que a gente está proporcionando. Então, é isso, é dar as boas-vindas, perguntem, eu sei que vocês têm muitas perguntas, a gente recebe bastante ali no contato as dúvidas sobre essa parceria, como vai ser, mas é isso. Desejem uma manhã agradável para a gente aqui. Muito bem. Então, essa ideia, na verdade, como o público que está aqui assistindo é bastante selecionado, são organizações que já têm o selo Fomenta, e a partir dessa parceria, a gente, então, assume uma responsabilidade justamente de trazer vocês para perto, né, para o selo DOAR, que é um pouco o que eu quero falar, conversar a respeito disso. Eu acho que existe a gente definiu esse público muito específico porque existe uma diferenciação básica, né? Ou seja, são organizações que de alguma forma já lutaram por uma certificação, por um selo, já foram atrás disso, já estão preparados para esse processo, já se qualificaram fortemente para isso, né? Então, acho que para nós é mais fácil, por isso que eu até comentei com a Dani que seria interessante fazer um webinar específico, tanto para quem está nos assistindo agora, neste momento, ao vivo, como também os que vão assistir essa versão gravada para as mais de 200 organizações, né, certificadas. E eu acho que a principal informação, e por isso essa diferença, essa transmissão específica, é que é um público já qualificado, como eu disse. A gente vai poupar um monte de informações que a gente tem que passar para outras organizações, explicando a importância de um selo, como qualificar, quais são as necessidades, né? Ainda que a gente tenha critérios e informações que são solicitadas de forma diferente da Fomenta e Instituto DOAR, mas todos aqui sabemos a importância de um selo, de uma certificação, né? Então, acho que nesse sentido é muito importante a gente só reforçar isso, mas não também precisar falar mais sobre isso. Acho que todo mundo considera isso como algo importante. Queria também, então, aqui agradecer a presença do Fábio, Letícia, do Projeto Gente Nova em Campinas, Fábio Barbieri, Campinas também, Passatempo Educativo, Rafael Antonioli, da Cidade dos Meninos, Adriana, da Conferência dos Miados e Latidos, enfim, vão chegando aqui. A nossa ideia é justamente que seja o máximo possível uma troca de informações, literalmente, ou seja, que vocês possam fazer as perguntas aqui, perguntem o que vocês quiserem sobre a temática do Instituto DOAR e do Selo, que eu vou falar. Fiquem à vontade, até porque eu mesmo comentei com a Dani que eu tinha uma intenção inicial de fazer uma fala mais técnica, né? De explicar os detalhamentos, as categorias, os critérios, mas eu achei que este nosso primeiro encontro é mais que nada um encontro de acolhida, né? O encontro de a gente se aproximar, vocês saberem um pouco mais de mim, do Instituto que eu represento, do que o selo também dentro do Instituto, qual que é a sua função. Uma outra iniciativa que a gente tem também, que é o Prêmio Melhores ONGs, vou contar um pouco também, aproveitando o gancho de que estão as inscrições para se encerrar, então quem quiser correr também quanto tempo nesse sentido. Mas então é um momento de acolhida. E nessa acolhida que a gente quer então responder todas as dúvidas, todas as perguntas que possam surgir, e essa é a proposta principal. A gente vai ter depois, a partir deste encontro, outros encontros, onde aí sim vai ser mais técnico, a gente vai passar materiais, referências, dúvidas específicas que possam surgir, tá bom? Então, por isso também é importante conversar com cada um aqui, né? Ou seja, falar um oi, poder trocar ideias. Bom, antes de falar do Instituto, vou rapidamente falar de mim, muito resumidamente.
Eu trabalho com o setor há mais de 20... Eu falava mais de 20, mas eu já posso começar a falar mais de 25. Já fechou um novo ciclo. E eu soube disso porque me disseram recentemente que o ano que vem a BCR, a Associação Brasileira de Captadores de Recursos, completa 25 anos. Eu sou um dos fundadores do Instituto, então, da associação, então isso foi uma alegria por um lado e uma tristeza por outro, né? Porque saber 25 anos que já isso acontece, né? A gente está ficando velho mesmo. Então, faz mais de 25 anos, efetivamente, que eu já trabalho com o setor. Boa parte da minha carreira, né, profissional tem, então, a ver com o terceiro setor, com ONGs, ainda que inicialmente, nos primeiros anos, muito focado com a área de captação de recursos, de uns 10, 11 anos para cá, foi que a coisa se abriu mais para trabalhar com outras frentes, e foi aí que se criou, então, o Instituto Doar. O Instituto, eu brinco sempre que eu fui presidente da BCR durante 2 gestões, e quando eu terminei a presidência, eu criei o Instituto, muito porque eu queria continuar sendo presidente de alguma coisa. Então, por isso que eu acabei criando uma organização, né? Tirando a brincadeira, era uma ideia justamente de fortalecer um lado do balcão que a gente achava que não estava fortalecido ainda, e ainda está longe de estar, mas que se a gente tem, por um lado, organizações fortalecidas e conhecendo bem o mundo da captação de recursos, se capacitando, criando departamentos, a gente via que, em paralelo, também era importante que a sociedade brasileira se envolvesse de forma mais organizada, mais estruturada, mais vinculada mesmo com a doação, com o doar, ampliar uma cultura de doação. O Instituto Doar, então, até pelo próprio nome, tem como missão ampliar a cultura de doação. Isso aqui a gente criou lá 11 anos atrás, num evento, numa feira que aconteceu lá no Expo Center Norte, em São Paulo, um espaço gigante. Existiam mais de 500 organizações com estandes, né, com seus respectivos estandes, mostrando as suas realidades, e estava no nosso estande também sendo criado. A gente acabando de nascer, onde naquele fim de semana a gente criou o próprio Instituto, o Selo Doar, né, que está aqui então completando, é o que a gente vai falar bastante, e o próprio Dia de Doar, que alguns de vocês talvez conheçam, a gente criou lá atrás, e depois passou a bola para o próprio BCR, tocar isso, vincular essa operação com o resto do mundo, em outros países, enfim. Vale a pena falar, vou comentar rapidamente também, sobre um filhote mais recente nosso, que já tem seus 7 anos, né, que é o Prêmio Melhores ONGs, talvez vocês tenham conhecido também. O Prêmio Melhores ONGs é resultante de uma percepção nossa de que a gente aprendeu a certificar e validar organizações, e a gente percebeu que essa é a nossa principal característica e qualidade. A gente aprendeu a fazer isso bem, né? Tanto é que, a partir dessa iniciativa do selo, a gente achou importante criar o prêmio, que também não deixa de ser uma forma de validação e certificação, e, a partir disso, a gente está criando outras frentes, inclusive fora do Brasil, né? Ampliando isso para a América Latina, tanto os prêmios como as certificações e selos que a gente tem desenvolvido. Eu conto essa história um pouco rápida para dizer que a gente está, inclusive, no meio de um processo, este ano e o próximo ano, onde o Instituto Doar está se reinventando justamente para passar a ser justamente uma frente única e exclusivamente de certificação, né? O que a gente chama de certificadora social. Essa nossa frente, já é o nome, inclusive, do próprio YouTube que vocês estão acessando agora, começa, né, essa remodelação, que é para a gente, então, situar a nossa expertise em algo muito concreto, saber validar, saber certificar, saber reconhecer organizações sociais, né, nas diversas formas que isso é possível. E aí eu queria, então, hoje aqui falar justamente sobre essa frente, né, essa iniciativa que é a mais antiga do próprio Instituto, nasceu junto com o Instituto, que é o Selo Doar. Repito, não preciso falar sobre a importância de ter um selo, vocês todos já têm um selo, né, o Selo Fomento, já sabem a importância que isso tem, e o que eu quero sim destacar é que os resultados diretos que essas operações têm, elas não são uma invenção nossa, a gente não inventou um selo. O selo, a ideia de certificação, de selo, existe há muito tempo, né? Eu posso citar desde o modelo ISO 9000, que todos vocês já devem ter ouvido falar de alguma forma, e que foi muito uma inspiração para nós, para a criação de um selo. A gente achava que era importante ter uma espécie de ISO, né, para as organizações brasileiras, mas também uma percepção que muito do que a gente toma como decisão na vida, de comprar, de consumo, tem a ver com uma certa reputação, legitimidade, reconhecimento por parte de alguém. Eu dou sempre esse exemplo. Se você for hoje
numa farmácia ou no mercado comprar uma pasta de dente, e se não tem aquela que você costuma comprar, você vai ficar olhando aquelas 15, 20 tipos diferentes, vai dar uma olhada na embalagem, e se tiver lá alguma coisa em formato de selo ou certificação, aquilo vai inconscientemente te transmitir mais segurança. Não à toa, né, as propagandas de pasta de dente sempre tem a ver um dentista falando em nome de alguma coisa, representante da Associação de Odontologia, ou seja, tudo isso tem a ver com a psicologia do consumidor, essa percepção de que é importante ter um reconhecimento. Eu não estou, evidentemente, falando de reconhecimentos falsos, né? Estou imaginando de coisas sérias, bem feitas, legítimas. É claro que é disso que a gente vai falar. Mas é muito importante você entender que existe um efeito por parte do consumidor. No nosso caso, nós, organizações, a gente tem que entender qual é a psicologia do doador. Por isso que lá atrás, lembra que eu falei, o Instituto Doar ele foi criado com o objetivo de trabalhar e ampliar a cultura de doação no Brasil. Então, a gente percebeu nos estudos que a gente fez, nas primeiras iniciativas, que a gente tem que usar argumentos, elementos e reforços onde a gente ajuda o doador a tomar decisão. E uma das formas de tomar decisão é justamente o que facilita o doador, para o doador, é reconhecimentos, selos, certificações, premiações, né? Isso faz com que ele não tenha mais aquela desculpa muito comum, que existe ainda, infelizmente, de eu não sei para quem doar, não sei. Não pode. A gente não tem que estar numa situação. O cara pode dizer que não quer doar para ninguém, ele pode tomar essa decisão. Mas dizer não sabe, a gente já não aceita mais essa questão. Tem muitas situações de decisão que a gente pode tomar, seja a partir do selo, seja a partir de uma premiação com melhores ONGs, seja a partir de recomendações que umas organizações fazem para as outras, ou empresas, né? Então, essa dinâmica de reconhecimento é o que nos motivou a trabalhar o Selo Doar lá atrás, inicialmente. Não que isso tenha mudado hoje, mas isso é já parte do DNA da criação do selo. O que a gente avançou nesses anos todos foi justamente a melhorar a definição e os critérios que, com isso, permitem que as organizações possam aprender cada vez mais, ou seja, possam se dedicar a uma ideia de melhoria contínua. Então, a nossa motivação inicial foi ajudar o doador a escolher, por isso a ideia da ampliação da cultura de doação, essa foi a nossa motivação inicial, mas a nossa motivação logo na sequência, o que nos faz estar aqui presentes, lidando, defendendo uma certificação e um selo, é o resultado da operação de melhoria contínua por parte das organizações. A gente viu isso acontecer e isso é muito prazeroso. A gente vê que as organizações querem melhorar, querem se desenvolver, querem trabalhar, aprender com os outros, aprender a fazer cada vez melhor. Então, e aí, só lembrando, gente, que fiquem à vontade de fazer perguntas sobre tudo isso que eu estou falando, tá? Ou seja, fiquem muito à vontade. Mas me fala mais do selo, me fala do isso. Fiquem à vontade de escrever, que eu vou, na sequência, responder essas perguntas. Mas, então, nesse sentido dos critérios, o que a gente tem hoje, né, e isso já vai alterar o ano que vem, porque a cada 3 anos a gente melhora esse processo, a gente tem hoje 52 critérios que representam tudo aquilo que a gente vem estudando e aplicando, né, em conjunto com as próprias organizações como definidores de qualidade, né, de padrões em gestão e transparência das organizações. Ou seja, a gente não está aqui avaliando se a organização é boa ou ruim, se a causa dela é boa ou ruim ou a missão. Evidentemente que eu não posso comparar missões ou causas. Mas a gente pode e deve, justamente, trabalhar quais são os padrões mínimos que todas as organizações têm e deveriam ter, né? Na gestão, na transparência, na captação de recursos, na parte de finanças. Então, esses elementos, eles são mensuráveis, a gente tem condição de medir, a gente faz isso, então, já há bastante tempo, e eles têm condições justamente de trabalhar para que a gente possa, a cada vez que a gente avalia, né, trabalha a própria certificação, a gente possa melhorar continuamente. Não só as organizações possam melhorar em relação a esses critérios, mas nós mesmos, organizadores do selo, possamos também desenvolver melhorias, lapidações. Então, o que eu quero dizer com isso? A primeira vez que a gente fez o selo, eles eram 44 critérios. Não que a gente vai sempre aumentando, não é esse necessariamente o caso, mas a gente vai percebendo que alguns podiam ser melhorados, o texto dele, ou a definição de como fazer, alguns podiam ser adicionados, outros a gente achava que não tinha mais sentido, ou já não fazia sentido. Então,
a gente mesmo também melhora o próprio selo a partir dessas revisões que a gente faz a cada 3 anos. A gente está no último ano da última revisão. A última revisão, o que eu me lembro, são várias coisinhas, mas uma das coisas que eu me lembro é que a gente adicionou 2 perguntas, 2 critérios a mais sobre recursos humanos, que antes não existia, aprimorou, melhorou alguns textos que geravam algumas confusões no processo de certificação. Enfim, então, isso é um pouco para atenderem que não só as organizações precisam ser certificadas e validadas, mas o próprio selo tem um processo também de averiguação e validação com o ecossistema do terceiro setor, né? Uma outra coisa também que eu queria comentar, antes de passar essa questão para as perguntas, é a ideia de que, porque eu também quero chegar no como que a gente estabelece essa questão do Fomenta e Instituto Doar, né? Que eu acho que esse é um assunto e uma pergunta importante para vocês querem saber nesse sentido. Até contar com a ajuda da Daiane nesse sentido, que está aqui também junto. Mas antes de falar isso, falar um pouco mais sobre essa questão do selo, encerrando esse assunto sobre o selo por enquanto, né? É que o selo tem sido, e esse é o nosso objetivo, um processo, né, já confirmado, depois de mais de 10 anos de existência, um processo que garante para as organizações um reconhecimento para aquelas pessoas que não conhecem a organização. A gente volta, então, naquela coisa lá atrás que eu comentei, né, como é que era a importância para a decisão por parte de doadores, e que se assemelha um pouco com o exemplo que eu dei da pasta de dente, né? Então, ou seja, a gente não acha que o selo é alguma coisa que tem que ser forte, importante, visível. A gente acha que a organização que tem o selo que deve ser importante, né? E o selo é simplesmente um adicional, é um adendo, é uma confirmação de algo que a pessoa que resolve doar, ou pretende doar, ou investir, ou financiar, ela nem conhece muito a organização, nem conhece muito o selo, mas se criou simbolicamente uma situação adequada de diferenciação e de reconhecimento, né? Então, eu acho que essa questão que a gente coloca muito também, que mais importante que o selo são as organizações participantes, né? A gente também tem hoje mais de 200 organizações que renovam ano a ano esse procedimento de certificação. A gente tem excelentes histórias para se contar em relação a isso, espero contar algumas aqui no decorrer. Mas eu queria, neste primeiro momento, então, fazer esse levantamento geral, sem detalhar muito quais são os critérios, os processos que a gente também pode fazer, mas para vocês entenderem um pouco da história, né? De onde surgiu o selo, de onde vem essa ideia, né? O porquê fazer isso e de que forma, então, que a gente pretende continuar e trabalhar especificamente com vocês, tá? Tem alguma coisa que você queria comentar enquanto isso, Daiane? Eu vi que tem uma pergunta do Rafael, vamos responder já já também. Aproveitar que você está aqui, eu vou abusar de você, já que você está aqui. Não, eu acho que eu posso explicar um pouquinho essa parceria, né, Stravis, que gerou muitas dúvidas, né, o porquê, né? Conforme o comunicado oficial que a gente fez, né, a Fomenta, ela vem aí nos últimos tempos passando por um processo interno mesmo. Então, a gente tem mudado o modelo de gestão, a gente tem revisitado as nossas soluções, os nossos programas. Hoje, a gente opera no modelo de autogestão. A gente teve uma mudança de liderança, então, a Isadora, que é, né, nossa fundadora, junto com o Lohan, ano passado, ela saiu, foi para um sabático, então o Rodrigo Cavalcante assumiu enquanto diretor executivo. Então, todas essas mudanças provocaram aí muitas reflexões. Então, a gente decidiu por encerrar o produto de certificação por tempo indeterminado, né? A gente não está fazendo mais avaliações, a gente não está mais fazendo recertificação. Então, como uma prestação de contas, né? Uma amizade que a gente tem com as organizações, a gente buscou ali um produto semelhante, uma certificação semelhante para que essas ONGs elas continuassem tendo um selo e de alguma forma, isso desse mais força, né, na hora de captar, enfim, de fazer parcerias, de apresentar para a sociedade que é uma organização transparente, de confiança, etc. e tal. Então, a gente pesquisou bastante aí, muito com segurança, a gente chegou no selo Doar, no Instituto Doar, que tem aí ampla experiência, e a gente falou, vamos fazer essa parceria, porque a gente vai encerrar a certificação. Quem tem a certificação válida até 2024 segue válida, a Fomenta segue no ICFO, mas a gente não quer mais recertificar. Tá
agora o nosso novo modelo, o nosso novo modo de operar, a gente não vai mais ter a operação da certificação. E aí o Straviz, muito gentilmente, trouxe várias ideias, como que a gente pode seguir, eu vou dar aqui o primeiro ano gratuito para as organizações, então só vai ter ali R$ 1, né, porque é uma maneira de fazer uma operação, né, Straviz, e minimamente a gente entender que as organizações estão afim. A partir do segundo ano, vai seguir tendo um desconto aí para sempre, né? Pelo menos até onde quiser ter a certificação, com possibilidade de ter assessorias, enfim. Então, é algo bem mais, vamos dizer, é bem interessante, né? Porque vocês também vão estar próximo ali do Instituto do Ar, que tem o Prêmio Melhores ONGs, que tem outras atividades. Então, a gente achou que era uma parceria positiva para as organizações, né? Então, esse é um pouco do contexto. A gente estudou os critérios, são próximos dos critérios que a gente tinha na certificação Fomenta, e a grande reclamação, viu, Stravizex, mas aí não vai ser mais uma certificação internacional, né? E aí eu peço licença até para provocá-los, né, nesse lugar assim. Nós precisamos valorizar o que nós temos no Brasil, né? Então, a Fomenta também vem se colocando muito nesse pensamento decolonial, como que a gente nacionaliza, em alguma medida, o que nós temos em casa. Nós valorizamos o que nós temos, né? O Brasil, ele se acostuma muito, né, por muito tempo, a reproduzir, a importar o que é de fora. E a certificação Fomenta, ela era muito nacional também, né? Assim, quem fazia, quem criava os critérios, enfim, nós dentro de casa. Então, não há nenhuma perda para a organização em ser nacional ou internacional. Pelo contrário, o selo do ar, ele tem muito mais reconhecimento social, inclusive de empresas, do que a certificação do ICFO, que era mais desconhecida. Né? Então, estou trazendo isso de uma maneira muito transparente para vocês, porque essa foi uma reclamação geral, inclusive de clientes da Fomenta, mas vamos valorizar o que a gente tem no Brasil. Selo do ar tem um reconhecimento social que é maior do que era a certificação do ICFO, e eu tenho certeza que vocês vão saber aproveitar isso muito bem. Legal. Pô, maravilha, jogou a bola para cima agora, Daiane. Obrigado pelas palavras. Eu queria só reforçar, então, isso que ela disse. E importante também dizer que eu estava conversando com ela, com o Rodrigo, uns meses atrás, né? Que é muito interessante. Eu, como sou um dinossauro do setor, né? Eu já tenho mais de 25 anos, como eu disse. Lá atrás não existia setor, né? Quase. Né? Então, o que existia foi que foi se constituindo um conjunto de iniciativas e pessoas com boas intenções, querendo fazer coisa e tal. E agora a gente está vivendo um momento muito bacana, que é as consolidações, né? Eu acho que também reconhecendo que o trabalho da Fomenta hoje, no que se refere a toda essa dinâmica de aceleração de ONGs, as capacitações que eles realizam, esse é um espaço, por exemplo, que a gente, ao contrário, a gente ia focar justamente em certificação. A gente, quando criou isso há 11 anos atrás, a gente foi firme nessa decisão. A gente via outras organizações também desenvolvendo outros modelos de certificação local, regional ou por temáticas. A gente foi firme no nosso raciocínio, no nosso trabalho. E aqui estamos, a gente continua firme e continuará. Mais ainda, né? A gente vai até mudar de nome em breve para justamente ter um reforço nessa ideia da certificação, a certificadora social, né? Então, acho que queria comentar um pouco sobre isso. Comentar também que a questão da ICFO, a gente vai, então, combinar também, a gente vai se associar a eles no ano que vem, justamente respeitando, né, os tempos e as colocações aí com o pessoal do Fomenta. Eu já conheço, na verdade, duas das organizações que fazem parte, inclusive que a gente criou o selo há 11 anos, a gente se inspirou muito, uma que chama Fundação Lealtad, que fica aqui na Espanha, justamente, e uma outra que é a Confia, que é também inspirada nessa fundação da Espanha, e enfim, aí a novela é longa para contar, mas resumindo muito as histórias em relação a isso, do porquê não nos focarmos, é um pouco do que a própria Daiane dizia, né? A gente lá atrás, desde o início, desde o primeiro momento, a gente falou assim, a gente vai cobrar por essa certificação, porque a ISO 9000 cobra, porque os processos mais profissionais cobram, a gente não vai cobrar uma fortuna, mas a gente vai cobrar algo que a gente
sabe que quer valorizar. E quando a gente foi ter as primeiras conversas, na época a presidente da Fundação Lealtá era também a presidente do ICFO na época, tive uma conversa com ela por telefone sobre isso, e eles ficaram com um olhar meio estranho, porque a maioria das organizações não... A maioria, eu acho que todas as organizações associadas na época não cobravam, tinha um outro mecanismo de financiamento, de apoiadores e patrocínios, enfim. E a gente, de novo, continuou a mesma toada, achando que era importante fazer dessa forma e tal. Há uns 5, 6 anos, a Fundação Lealtá também começou a cobrar, né? Ou seja, a Fundação Lealtá espanhola, muito maior, forte e tal, né? E depois eu comecei a ver que outras também começaram a fazer isso, no México, enfim. Não que isso seja algum assunto muito importante, mas é um pouco começando a responder a questão do Rafael aqui. A nossa dinâmica, o nosso raciocínio, não é que a gente quer cobrar porque a gente quer enriquecer com isso. Se a gente quisesse enriquecer, a gente não estaria trabalhando no terceiro setor. A gente, né, trabalha aqui porque a gente acredita em causas e nessa defesa, mas a gente gosta de ser financiado e ser autofinanciado pelas próprias organizações. Isso é eu que vim do mundo de captação de recursos, né, e também era consultor, dava aulas, eu tenho clareza, uma vivência muito forte, que depois deixei de fazer dessa forma, porque eu costumava dar bolsas, né, para alunos que precisavam. Tinha organizações que eu via que tinha condições e pagavam, e outras que não tinham e não pagavam. Começava a dar bolsas para essas que não podiam. A frustração era que boa parte dessas que não podiam também não iam, ou chegavam atrasadas, ou não respondiam às questões. E aquelas organizações que pagavam com esforço, muitas vezes, tinha uma presença na aula, tinha uma participação, um engajamento, né? Então, aquilo foi o que foi uma sementinha que marcou para nós a importância de se pagar, né? De que isso seja um ato não só simbólico, mas de esforço mesmo, né? E a gente acredita que isso... Bom, a gente está vivendo disso, né? A organização vive disso, né? Eu sou voluntário na organização, na verdade, desde que surgiu, né? Mas a organização vive desse custeio. Mas... o que aí, até o que a Daiane adiantou, né? Como que a gente quer fazer isso, então, em relação a vocês certificados pelo selo Fomenta? Eu acho que é um mix, porque, na verdade, é gratuito, que a gente acha importante, né? Essa parceria, com o apoio da Fomenta, ou seja, o Fomenta está apoiando essa iniciativa, mas a gente colocou esse R$1, esse sim simbólico, né? Esse R$1, ele não representa o esforço financeiro, mas representa um esforço de que sim, vou participar disso como qualquer outro, não é uma bolsa de estudos que tem que entrar pela porta dos fundos, mas sim está entrando aqui no setor, na plataforma concretamente, como um aluno ou como um usuário, enfim. E esse R$1, então, que é essa anuidade gratuita no primeiro ano, gratuita, mas você paga R$1, o que começa aqui, nos anos seguintes, até a eternidade, vai ter sempre esses R$100 de desconto, como um símbolo, né, de uma parceria que se deu em determinado momento entre Fomenta e Instituto do Ar. Então, lá na frente, vai acontecer isso. Até adiantando, Daiane, eu não te contei isso, mas a gente vai aumentar os preços lá na frente, neste ano ainda, então o desconto vai ser mais que R$100, vai beirar uns R$240, R$250 de desconto para os que entrarem agora, porque ó, esse valor você entra agora e continua pagando esse mesmo valor nos próximos anos. Eu acho que com isso eu respondo um pouco a parte do seu, tem algum custo de credenciamento, então tem esse, objetivamente para vocês, tem esse custo simbólico de R$1, vocês vão pagar R$1 para participar, depois a gente vai passar as informações, os links com todos esses dados. Antes mesmo de vocês quererem entrar, eu até sugiro que a gente vai passar para vocês também a sequência dos 52 critérios de como eles são, para que vocês fiquem tranquilos quanto a participação disso, né? Fica mais fácil trabalhar isso. Então, vamos passar uns e-mails bem detalhados. E, na sequência a isso, então, já é um processo de que os próximos meses, eles são... os próximos anos, desculpa, é uma anuidade que se paga. Os próximos anos, vocês vão ter sempre um desconto de pelo menos R$100, que vai ser mais. Hoje, para vocês terem uma ideia, hoje o valor do selo, a anuidade dele é R$840, que pode ser pago, inclusive, em até 12 vezes, é um processo muito facilitado, porque o nosso caso, como eu disse, não é que isso seja um impeditivo de participação, mas sim que seja um ato, né, de pagamento. Vocês, então, a partir dos próximos anos, pagarão, na verdade, R$720. Só que o selo vai passar a custar no segundo semestre R$990. Então, um selo, no ano que vem, que vocês deveriam pagar R$990, vão estar pagando R$720. São R$270 de diferença, na verdade. Bom, isso então quanto a preços, depois a gente explica tudo isso de forma mais detalhada.
Não é isso que vai ser um impeditivo de vocês estarem conosco ou não, tenho certeza. Eu acho que o que pode gerar alguma dificuldade inicial, talvez sejam alguns dos critérios que vocês não tiveram que apresentar para o Fomento, vão ter que apresentar para nós, nesses 52, assim como também existem outros critérios que vocês apresentaram e nós não consideramos, tem esse mix aí, que faz parte, né, de uma migração nesse sentido, mas que a gente, diferentemente de outras organizações que participam, como a gente tem essa parceria com o Fomento, a gente se comprometeu também a pegar na mão, estar junto, a auxiliar no processo, para que vocês não percam justamente essa oportunidade de continuar certificados, terem um diferencial e uma legitimidade confirmada, né, por terceiros, que acho que essa é a função que o Fomento fazia, né, fez até pouco tempo atrás, e que a gente continua fazendo. Acho que esse é essa é a nossa principal diferença. O Rafael também perguntou se existe um limite de OCIPs que podem ser credenciadas. Não. A gente adoraria que todas pudessem ser, né, que todas fossem. Isso faria com que a gente tivesse que criar um outro selo, né, para, mais uma vez, criar uma diferenciação. Mas não existe um limite. Talvez você está confundindo, porque existem, sim, as 100 melhores ONGs do Brasil, né? Muitas vezes existe essa confusão. E eu sempre explico com toda a calma do mundo, porque fui eu que gerei essa confusão, né? De criar duas iniciativas que as duas têm uma função similar, mas com objetivos, com formas de atuação diferentes. As duas buscam auxiliar o potencial doador, a tomada de decisão, né? Então, se ela vê que é uma das 100 melhores, isso é uma forma que ele tem de doar, ou se ela tem o selo doar, é uma forma de doar. Só que o mecanismo é diferente, né? Então, eu brinco que um é o ISO 9000, então, que está se qualificando ali, quais são os padrões básicos, né, de gestão e transparência, no caso, né? No caso da ISO 9000, se lida com qualidade, o nosso se lida com padrão, mas é isso, são os padrões básicos. Então, se tiver um momento que todas as empresas do mundo tiverem um ISO 9000, ótimo, todas elas têm um padrão mínimo de qualidade que o mundo reconhece como importante. Está na hora de se criar uma escala superior, né? Mas ainda está longe de todas as empresas terem um padrão mínimo de qualidade. Da mesma forma, ainda estamos longe de garantir um padrão mínimo de gestão e transparência por parte das organizações. Temos aí algumas centenas que estão com o selo doar, outras que estão com Fomenta, que vão migrando, mas é isso, a gente tem... Não existe limite para isso. O limite é a quantidade de organizações que existem. Por parte do prêmio, o prêmio eu brinco que tem mais uma dinâmica de Oscar, né? Se aqui é um ISO 9000, o prêmio é um Oscar. Por que eu digo Oscar? Porque é um evento, né, onde vão lá, recebem troféu, ganham quais são as 100 melhores daquele ano, concretamente. Então, também é um exercício de melhoria, mas é um exercício de quais são as que se destacaram naquele ano pela qualidade das informações que passaram, pelos exercícios que fizeram, né, pelos planejamentos e planos que definiram. Então, são duas formas diferentes de legitimar, de validar organizações para atingir públicos que querem tomada de decisão sobre doação. Então, é esse esforço, talvez por isso que o Rafael tenha feito essa pergunta, se tem um limite. Acho eu, né? Não sei também. O Wilson falou também um oi aqui. A Adriana perguntando quanto demora o processo de certificação. Então, o processo, ele tem... Provavelmente eu vou errar em alguma data, não vou ser tão preciso como eu deveria, porque eu não tenho aqui a colinha do lado. Mas imagina o seguinte, você entrando ao processo, você vai ter acesso justamente a vários vídeos informando sobre as categorias, os procedimentos, as documentações que precisam ser entregues, né? A partir do momento que você entrega essa documentação, existe um prazo por parte da nossa equipe de auditoria que analisa esses documentos todos durante um mês, né? No máximo um mês, né? Durante um mês pode te entregar isso antes. Geralmente tem uma devolutiva, sempre tem uma devolutiva, seja de sim ou não, mas esse não, para você entender, ele também não é um não restritivo. Ele é um não de, olha, tem esses problemas aqui, você está a tantos pontos para chegar até o processo de certificação. Existem geralmente indicações ou sugestões que podem ser feitas para isso. Aí você tem uns 10 dias para recorrer dessa decisão, vamos chamar assim, seja pedindo um tempo para entregar determinada documentação ou entregar necessariamente o que tem, e aí, na sequência, existem mais 15 dias por parte do processo. Então, somando tudo, a gente calcula mais ou menos 2 meses, né, entre o momento que você se inscreve, entrega a documentação e responde e recebe o certificado, é aproximadamente 2 meses. Esse número de 2 meses, sim, que eu falo com muita propriedade, porque é um número, é uma quantidade de tempo suficiente para que todos aqueles critérios que você, num primeiro momento, olha e vê que eu não tenho isso, qualquer um deles você tem condições de ter em 2 meses. Isso é uma coisa muito importante que a gente coloca para vocês entenderem a dinâmica.
Então, vou dar um exemplo. A gente diz que é importante ter o estatuto no site, que esteja visível, o estatuto da organização que esteja visível. Aí você perguntava por que e tal. Em geral, todas essas solicitações não foi a gente que inventou. A gente percebeu, conversando com financiadores, com doadores, como é que se fazia lá fora, e isso é um padrão. Muitas vezes você não sabe sobre esse padrão, e está a nossa função de explicar um pouco sobre esses padrões. É um processo que facilita para aquele que quer doar saber que existe um lugar onde ele pode ir lá baixar um documento e tal. Mas, enfim, eu estou dando esse exemplo para dizer assim, pô, eu não sabia disso. Ok, você não sabia disso, mas em uma tarde você resolve esse critério. Você pega o seu estatuto, faz um PDF e publica no site. Então, são situações como essa que você tem condições, né, de cumprir com os pré-requisitos que a gente solicita para serem entregues. Alguns você não vai ter de cara, imediatamente, né? Então, claro, também tem requisitos um pouco mais complexos, tipo, nos passe o planejamento estratégico da entidade. Ah, mas a gente não fez planejamento estratégico. Deveria fazer. Faça, não vai fazer de hoje para amanhã, vai fazer, reunir, vai ser um trabalho, como é que se faz? Ou fizemos há 3 anos, mas ele passou o prazo. É importante também entender que todos os critérios, eles têm uma função muito pedagógica para a organização, né? O resultado final, como eu disse, para nós, lá atrás, era ter um selo que desse para o doador o poder de decisão, né? De tomar uma tomada de decisão. De uns tempos para cá, a gente percebeu que é também um exercício didático, né? É uma pedagogia de como fazer bem feito. Então, a gente explica a importância de ter um planejamento estratégico, a importância de ter um plano de captação, mas mais do que a importância nos mostre que você tem. A gente nunca vai qualificar o plano se ele tem uma página ou 50. A gente vai qualificar se ele tem coerência, se ele é bom senso, se esse plano de fato faz sentido para a organização, independente do tamanho dela, independente da quantidade de tempo que ela tem, né, de quantidade de vida. Então, isso também é um outro elemento muito importante. Os critérios que a gente definiu, nenhum deles tem um critério que é impeditivo para uma organização pequena ou uma organização fora do eixo Rio-São Paulo, uma organização que acabou de nascer. Todas têm perguntas muito concretas, exercícios, critérios muito objetivos e que, mais do que o selo, a organização ganha um aprendizado em gestão, ganha uma forma de entender quais são os documentos importantes para se ter e quais são as coisas que são importantes que sejam públicas, e por isso a ideia da transparência. Quais são coisas que é importante que as pessoas saibam, porque com isso elas vão tomar uma decisão melhor sobre doar ou não para você. Ok? A Adriana perguntou se pode fazer perguntas sobre melhores ONGs também. A melhor não, Adriana, porque eu acho que imagino... Mas fique à vontade de perguntar lá no próprio processo do prêmiomelhores.org. Tem lá uma equipe super qualificada para isso, melhor que eu, inclusive, né? Então, acho que lá vai ser o lugar adequado para fazer as perguntas. Uma informação muito importante que sim eu quero dar é que as inscrições se encerram em 3 dias. 12 de maio, às 6 da tarde, aí no Brasil, é o prazo final, né, para as inscrições, para as organizações participarem. Não temos prazo adicional, não vamos fazer dar mais uns dias, então é isso que eu queria comentar só. Voltando aos demais. A certificação... eu posso usar aqui um negócio que eu nunca mostro, nunca uso. Pronto, fica mais bonitinho assim, né? Eu devia usar isso antes. A certificação pode ser solicitada em qualquer momento ou tem um período de certificação? Qualquer momento. Excelente pergunta, Rafael. Também, sempre fazendo essa diferenciação. No caso do Melhores, tem um prazo, como eu acabei de dizer, porque, evidentemente, que a gente está premiando a organização Melhores ONGs 2023. A certificação, o selo, né, a certificação, o balcão está aberto, vamos chamar assim, né, todo ano. O que existe é um prazo. A partir do momento da inscrição, você tem esses prazos que eu comentei, até um prazo de 2 meses. As renovações também se dão a partir do teu momento de inscrição no processo, né? Então, se você iniciou esse procedimento agora em maio, né, ou seja, a anuidade vai ser solicitada, vai ser paga em maio, no mesmo dia que você fez o processo. Tá? O Jorge pergunta: o processo de certificação envolve auditorias in loco ou se baseia apenas em questionários? Ótima pergunta também, Jorge. Isso me faz explicar coisas lá atrás, quando a gente criou o selo e o Instituto. Inicialmente, a gente cogitou fazer 2 níveis de selo, aqueles que fossem online, né, mais simplificados, e os presenciais, né, auditorias in loco, como algumas organizações e algumas entidades e empresas, inclusive, fazem. Logo depois que a gente fez esse modelo, a gente descartou a ideia. Por quê? Porque a gente queria, e é a nossa missão,
que a gente crie um selo, uma certificação que é igual a todos, ela serve para todo mundo. A gente não queria prejudicar uma organização do Piauí que teria que pagar, além da certificação, um auditor que vai para o Piauí, faz o processo todo lá, enfim. E aí, a que poderia fazer seria só que tem muito dinheiro e não a que tem pouco dinheiro. Então, a gente criou um mecanismo que é quais são as melhores formas de a gente garantir respeitabilidade, né, ou seja, segurança da informação, e é um mix de alguns elementos. Então, a gente tem, primeiro, os próprios dados emitidos e enviados para nós, né? Então, documentos, concretamente, que são enviados para nós. Segundo, os links que confirmam aquilo que eles estão dizendo. Então, o nome dos seus conselheiros constam do site, sim, então manda o link está lá, o nome dos conselheiros, beleza. E o terceiro é uma própria atestado, né, de confirmação, que eu não lembro o termo jurídico para isso, mas é ele dizendo, o principal gestor da organização, dizendo que tudo que ele está enviando é verdade. Claro que isso nenhuma dessas coisas é uma garantia absoluta, mas mesmo um auditor indo na sua organização também não é uma garantia absoluta, né? Ele pode ser corrompido, né? Ou pode existir um PDF que também foi enviado de um outro jeito, ou o professor pode enviar uma informação por... Então, se a gente for pensar pela má-fé, sempre vão ter problemas. As boas notícias que eu tenho para dizer nesses 11 anos, né, seguindo esse raciocínio que eu comento, a gente conseguiu certificar organizações do Brasil inteiro, de todos os tamanhos, não houve nunca nenhuma queixa, para ser mais preciso, houve uma vez uma queixa, mas não foi no selo, foi no prêmio, e que depois a gente descobriu que também estava infundada, era mais uma briga lá entre funcionários, né, mas no selo, concretamente, nunca houve um questionamento, e ao contrário, a gente confia muito nesse modelo e, como eu disse, confia tanto que a gente está transformando isso, já transformamos, né, numa metodologia, num procedimento que está sendo agora exportado para outros países da América Latina. Então, é uma dinâmica de se fazer isso que mistura justamente o online com confirmações de dados. Nada muito tecnológico, não é nada... Não estou dizendo que tem 1000 informações, não, mas é uma questão de jogar com a coerência de como é que essas informações são passadas para nós, a confiabilidade, né, e esses atestados. Esse atestado, que a gente nunca precisou usar, mas ele é uma coisa escrita de tal forma que, se houver algum problema, a pessoa que mentiu pode ser presa. E a gente acha que é isso o objetivo no final das contas. Não que a gente queira prender a pessoa, mas a gente quer que ela não minta, né? Então, até agora, a gente não precisou nunca exercer esse nível de crise nessa situação tão grave aí. O Rafael, a validade do selo e renovação é anual ou tem um período... não sei o que é isso aí, um período maior, deve ser. Acho que é isso, maior. É anual. A validade do selo é anual. Não significa... Antigamente, a gente sempre fez anual, mas antigamente a gente pedia a documentação anualmente. E a gente via que não existia necessidade. Na verdade, a cada ano, muitas das documentações eram as mesmas, algumas informações de fato alteravam, mas não fazia sentido que a gente gerasse. Então, na verdade, o que a gente faz hoje, a gente nem explica muito isso, porque às vezes é mais difícil explicar do que de fazer. Na realidade, o que a gente faz é uma certificação de 3 anos. Né? Eu digo, não explico porque fica mais confuso explicar, né? Por que 3 anos? Porque, sim, a cada 3 anos nós alteramos um pouco os nossos critérios. E aí, sim, quando a gente altera os critérios, sem nenhum custo adicional para o PAS da organização, a gente solicita novamente os critérios que são diferentes, os novos que a gente criou, né? E dá um ajuste entre alguns critérios que a gente acha importante validar. Então, por isso que eu digo, é mais complicado explicar do que fazer. O que significa na prática para uma organização? Nada. Ela paga anualmente o valor, né? No primeiro ano, entrega as documentações e paga o valor, e todo ano esse valor ele é aplicado e você renova. E existe um certificado com a validade concretamente anual. O que altera? Que de 3 em 3 anos, não necessariamente a partir do teu terceiro ano, ou seja, o ano que vem todas as nossas organizações vão passar por isso, existe uma validação com alguns documentos que a gente acha importante pedir, porque são renováveis, é importante validar, né, planejamento estratégico, por exemplo, ou documentos novos que são criados. Então, eu deixei mais completa a pergunta, mas ficou mais confusa. Mas respondendo bem objetivamente, a verdade do selo anual anualmente você... e no caso de vocês, né, vinculados ao selo Fomenta, vocês vão ter esse preço realmente mais barato. Agora vocês pagam R$1, e a partir do ano que vem, 720 para o resto da vida. Ou seja, já vai ser 990, provavelmente daqui a 2, 3 anos vai ser mais caro ainda, mas vocês vão pagar sempre os 720, por uma parceria que a gente combinou fazer assim, né, de fortalecer.
Ok. Mais alguma questão, gente? Aproveitem, fiquem à vontade. Eu vou até aproveitando aqui enquanto isso. Se vocês têm alguma pergunta, escrevam aí. Eu ia passar aqui o negócio do Instituto e acabei esquecendo de buscar, mas já pego agora. Eu queria que vocês já pudessem baixar, analisar os critérios e tudo isso. E este aqui é um link. Eu estou passando um link específico para vocês, porque aí vocês não entram na. Se eu colocar o com. Esse aqui é só baixar. Esse que eu mandei aqui. Se eu passar outros, vocês vão entrar numa trilha de gente que vai estar recebendo os e-mails para venda do selo diretamente, com outros valores. Então, este é o que vocês baixam no critério especificamente sem nenhum problema. E os critérios a precificação, isso do R$1, a gente vai passar por e-mail para vocês, isso é melhor. Se eu passar agora, aí eu passo diretamente para os e-mails que estão confirmados aqui nas inscrições. Tá? Alguma dúvida, alguma questão aí que você lembrou também, Daiane, que seria legal comentar? O que você acha? Você que conhece mais a turma. Eu acho que eles fizeram perguntas que chegam sempre pelo contato. Acho que tem uma questão que alguns têm dito, não vou fazer, porque depois eu vou ter que pagar. Mas com a Fomenta também era assim, né? Então, no primeiro momento, os institutos e fundações, né, parceiros dos programas, eles custeavam isso para a organização, então sempre teve um custo, certo? Mas isso era custeado pelos parceiros, que agora, por exemplo, o Instituto do Ar está custeando aí quase que totalmente, né? Você vai ter que pagar R$1. E aí, depois do processo, você teria que pagar o valor cheio. E a nossa certificação ela tinha um custo mais ou menos ali de 1.500, e depois a gente fez uma renovação, estava 1.800, algo assim. Então, sempre teve um custo, tá? É que esse custo ele não era apresentado para vocês no primeiro momento, mas tanto é que, após o vencimento da validade da certificação, algumas ONGs elas faziam o novo processo e elas custeavam do bolso, vamos dizer assim, né? Então, é o que vai acontecer com o selo do ar também. E aí, eu acho que é uma oportunidade que deve ser aproveitada. Então, se daqui a um ano vocês avaliarem, tipo, não valeu a pena, ou a gente não está com essa grana, aí não tem nenhum compromisso, né, Stravizzi? Assim, bem lembrado. Não vai para o Serasa. Não, muito bem lembrado você comentar isso, sim, sem dúvida. A gente coloca essa opção de R$1 para que você entre. Entre, visite a casa, vê como ela é, o que precisa ser entregue, qualquer certificação. Se você disser, está chegando o momento da renovação, eu não quero pagar os R$720. Ok, você nos avisa, não tem problema nenhum. É isso que eu não vou para o Serasa, não tem. Só nos avise, porque o que pode acontecer é se está vinculado a algum cartão de crédito, mesmo sendo R$1, né? Ele vai reconhecer isso. Então, pode ser que seja uma cobrança direta. Mas também, se houver cobrança por erro, isso também é reembolsado. Isso é o menor dos problemas. O que a gente quer é que você possa sentir na pele as vantagens de ter efetivamente esse selo. Eu posso dizer com muito orgulho, né? Eu estava até agora há pouco, estava em reunião com a nossa equipe, né? Que a gente tem a reunião semanal que a gente tem nas terças-feiras. E com muito orgulho eu posso dizer que a gente vai melhorando as nossas renovações, a taxa de renovação, a números que eu nunca calculei. Eu imaginei que sempre, por causa disso até, a organização entra e depois de um tempo, no ano seguinte, não quer mais. Então, eu calculava, se cada ano 60% se renovam, seria ótimo. A primeira vez que a gente fez esse cálculo já foi 80 e poucos. Né? A gente estava numa taxa maravilhosa, sempre achei maravilhosa, de 90%. Ou seja, 90% das organizações, ano a ano, renovam certificações. Sempre tem alguma que não quer, isso é normal. Né? Qualquer coisa. Netflix deve ter uma taxa assim, se a gente for pensar. Né? Mas este ano, desde janeiro até agora, a gente está numa taxa de 95%. Então, eu digo isso com orgulho, mas o mérito é puramente das organizações. Elas têm encontrado o uso e o reconhecimento disso, estão utilizando concretamente o selo. Então, eu acho que, claro, uma coisa é eu querer convencer você agora que não está dentro, mas quando você estiver dentro, com o selo, com a certificação, com os procedimentos, e sabendo usar, a gente entrega um manual de identidade corporativa, que é também para uso do próprio selo, tem um conjunto de coisas.
mas é muito bem lembrado que uma forma de você ter a garantia de zero preocupações entre, pague-se R$ 1, ainda que conste lá, e vai constar, né? R$ 1 e a partir da anuidade seguinte vai ser 720, vai estar escrito. Mas você não tem que pagar esse dinheiro. Testa lá, faz o processo todo e a gente, no momento que você quiser sair, eu diria que poucos sairão, mas vamos apostar. Talvez possa ser diferente, né? Mas bem lembrado, obrigado por me lembrar de falar isso, né? É importante mesmo. Vamos aqui a outra. Letícia, eu acabei me inscrevendo e não recebi o link deste webinar. Achei o link de outras formas. Se puderem verificar para eu poder receber essas informações extraordinárias, eu agradeço. Eu vou ver sim, Letícia. A princípio, os outros receberam aí. Pode ter ido na caixa de spam, alguma coisa assim, mas eu anotei teu nome. Tá bom? Que bom que você chegou até aqui, Letícia. Parabéns. Fico feliz de saber que você se esforçou e chegou. Acho que é uma boa. Que mais? Alguma outra dúvida, alguma questão? Importante dizer também, né? A gente está com um grupo de pessoas aqui, e aí também, até comentando, a gente vai estar enviando esse material para todas as organizações que têm o selo Fomenta e que não receberam, não acessaram este vídeo, essa aula que vocês estão ouvindo agora, esse webinar. Então, todos vão receber esse material. E vocês também, se quiserem assistir de novo. Então, eu já aviso também de antemão, a gente vai estar enviando uma sequência curtinha de e-mails, 2 ou 3. Né? A primeira, justamente, enviando novamente esse webinar gravado para que as pessoas assistam. Vocês assistiram, vocês que não assistiram, estão assistindo gravado, né, vão ter essa informação com o link. Um segundo e-mail avisando um pouco mais uma vez sobre os critérios. Vamos também botar lá os critérios para vocês baixarem. Um segundo avisando mais uma vez se vocês já baixaram os critérios. A gente vai ter uma sequenciazinha, porque a gente está querendo aproximar vocês desse nosso trabalho e do que a gente vem fazendo junto. Então, já aviso, né, que a gente vai ter esse aviso. Se também não quiser receber o e-mail, não quer saber de nada, não tem problema. Nos avise também, mas acho que é importante a gente fazer essa aproximação e esse rodízio, né, essa passagem de bastão aí, né, que está sendo feita entre o Fomenta e nós. Que a gente possa fazer da melhor forma possível. Mais dúvida, gente? Podemos encerrar por aqui? Acho que sim, né, Daiane? Fechamos? Acho que é isso, então, gente. Queria agradecer os interessados que vieram aqui assistir ao vivo, aos que estão assistindo de forma gravada também, sejam bem-vindos. A gente vai, então, espero, né, nessas próximas semanas, ter o máximo de gente dentro. Se houver necessidade, se vocês podem também nos contactar, verem que existe necessidade de mais explicações, mais encontro, mais podemos fazer. A gente quer acolher vocês de forma diferente, né, dos outros grupos que existem por aí, as organizações que vão entrando. Então, tem um carinho especial por essas organizações do Selo Fomenta e estou à disposição para isso. Nos usem. E, Daiane, também, obrigado por fazer parte aqui o tempo todo com a gente. Só agora que eu fui ver que você tinha mandado a mensagem, eu não tinha lido antes. Mas, enfim, obrigado, então. Espero vocês para que possam fazer parte da família do Selo DOA, do Instituto DOA, da certificadora, ampliar essa família ampliada. E seguimos, então. Obrigado, Ana, pela oportunidade também de a gente falar, tá? Vamos falando aí. Eu que agradeço, Travis. Um abraço, pessoal. Fiquem bem. Até mais, gente. Abração. Valeu.